Olá pessoal, mais uma videoaula com o resultado das operações de Day Trade usando nossas metodologias na Vale 5, Eurodólar e Mini Índice. É o resumo dos segredos e das técnicas, dia 23 de 4 de 2013. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber uma videoaula todos os dias com o resumo dos segredos e das técnicas de 10 a 15 minutos. Você se cadastra por aqui, por este link, ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter e pelo YouTube, certo? Olá pessoal, então pessoal, antes de acontecer os sinais do Congestion Profits, o meu software aqui para gravar os vídeos deu problema, só agora que eu vou poder estar falando, infelizmente. Mas a análise fractal que a gente fez para traçar zonas de consolidações que pode acontecer stop loss nos 5 minutos, tá? Desde ontem a gente já tinha essa zona de consolidação, tá? Desde ontem a gente já tinha essa zona de consolidação e ela aumentou para esse topo e esse fundo. Então o sinal que aconteceria no 1 minuto dentro dessa zona poderia ser sinal falso. E embora o candle tenha rompido a zona inferior aqui, também pode acontecer stop, porque rompeu pouco, tá? Então a gente volta para 1 minuto. E esse sinal aqui que aconteceu, esse sinal foi ambíguo, mas esse sinal que aconteceu do Trade System, né, que é na média móvel 89 para comprar acima da 377 tendência de alta, mas está dentro da zona do Congestion Profits, que é o indicador que acerta 80% do tempo sinais falsos e consolidações antes de acontecer. Então aconteceu um sinal aqui, certo? Que deu stop, eu não operei porque o Congestion Profits conseguiu acertar a indicação antes de acontecer e eu evitei o stop. E embora tenha rompido a zona inferior do Congestion Profits, né, rompeu muito pouco, nos 5 minutos a gente volta lá, a gente vai ver que rompeu muito pouco. Com consideração a isso e com consideração a essa sombra desse candle, eu não considerei a zona do Congestion Profits rompida. Então, teve esse sinal aqui, né, pela onda que fez aqui, eu poderia até ter entrado e sairia no 0 a 0, mas eu perderia algumas taxas e emolumentos. E veja que estopou também. Infelizmente, tivemos problemas aí no nosso software e não deu pra gente falar antes. Agora, no mini índice, tá? No mini índice, tá? A gente tem aí o gráfico do 15 minutos. A gente tem quando fez essa onda aqui, o Congestion Profits foi traçado do topo ao fundo, certo? E os sinais dentro dessa região é indicado pela técnica Congestion Profits, que com 80% de probabilidade de dar sinais falsos, de dar consolidação, certo? Então a gente volta para o gráfico de 5 minutos, esse é o gráfico de 15 minutos, a gente, através da técnica de análise fractal, a gente analisa o fractal superior, que é o 15, e o gráfico que a gente opera, que é o 5, a gente se baseia nas indicações e análise que a gente fez no gráfico superior, no fractal superior, porque o fractal superior influencia no fractal inferior, que é os 5 minutos, certo? Deu um sinal aqui, certo? Eu não entrei, não estopou ainda, certo? Não deu stop ainda, mas apesar de não ter dado stop, a gente vê que o preço está com fraqueza, né? A gente vê que aconteceu também uma divergência na Profit Line em relação ao preço, porque fez um novo topo em relação a isso. Então a gente vê claramente, aliás, não fez um novo topo, fez topo duplo. Tem um candlestick aqui que indica esses padrões que ele indica realmente que o preço ele pode reverter todo o seu movimento de alta, e além disso a confirmação da divergência na Profit Line, a linha branca, onde você está fazendo um topo menor do que o anterior, certo? Então isso aí indica realmente probabilidade de consolidação dentro da zona do Congestion Profits, certo? Então esse sinal eu não entrei, apesar de que também não teria como entrar, porque está com 300 pontos aqui, isso aumenta muito o risco e também está fora do nosso manejo de risco. Então de qualquer maneira eu não entraria, porque o risco também está grande. Mas vamos ver o que vai acontecer, se vai dar um stop. E o Congestion Profits, nesse caso eu estou falando antes que pode dar stop. O da Vale infelizmente não deu tempo, né, de dizer que pode dar stop. Mas pode ser que o Congestion Profits falhe também, tá pessoal? Ele acerta 80% do tempo e 20% ele erra. Então pode ser que dê uma tendência alta, mas de qualquer maneira o risco aqui estava de 300 pontos, 250 pontos. Isso está fora do nosso manejo de risco. O nosso risco vai aumentar muito, então a gente não entrou.
Depois a gente fala o que aconteceu nessa operação. Bom, pessoal, no Forex, tá? A gente vai começar também a fazer as videoaulas mostrando o Congestion Profit em ação ao vivo. Ou seja, antes de acontecer a gente mostra o Congestion Profit, indicando sinais falsos. E depois que acontecer o sinal falso, a gente também vai comprovar. No Forex a gente vai estar fazendo isso. Vai dar mais trabalho. O que aconteceu? A gente começa a operar 10 horas. Veja que aqui no gráfico são 5 horas, 17 horas. E a linha verde é 16 horas, 1 hora. A gente já tem 11 horas aqui no Brasil. Ou seja, começou 10 horas as operações na bolsa. No Forex a gente começa 10 horas também. Esse sinal de venda abaixo da Price Trend Line, que indica pressão de venda, porque está abaixo da linha azul do indicador Reversion Profit. A gente não entrou porque 10 horas começou exatamente depois do sinal de venda. Então a gente não entrou, certo? O que aconteceu? Não deu indicação do Congestion Profit no gráfico de 5 minutos, que é fractal superior do gráfico de 1 minuto que nós operamos no Forex para o euro-dólar, certo? Então não deu nenhum sinal do Congestion Profit, que é o indicador que indica 80% dos sinais falsos. E o preço voltou para a Price Trend Line. Preço acima da Price Trend Line. Acima da Price Trend Line indica pressão de venda, pressão de compra. O preço tende a subir muito, certo? Existe uma alta probabilidade do preço subir. E uma zona de suporte ideal para a compra, para iniciar a operação, é na Price Trend Line, que é a linha azul. Então um pip acima da máxima desse candle, que bateu na Price Trend Line, a gente entrou. Um pip abaixo da mínima, nós colocamos o stop loss. Primeira coisa que a gente fez, utilizando nossa técnica de manejo de risco veloz, através do único software de gerenciamento de risco veloz do mundo e do Brasil. Nós somos os primeiros a lançar um software de manejo de risco veloz, que é o Speed Risk Manager, né? Primeiro a gente viu que poderia dar o sinal. Quando a gente viu que poderia dar o sinal, nós temos que calcular o gerenciamento de risco em 1 segundo, porque day trade é 1 minuto. Então tem que ser em 1 segundo ou em poucos segundos. Calculamos a diferença de pips, deu 6 pips. Usamos o nosso software Speed Risk Manager, que calculou 6 pips, 42.900 mini lotes. 42 mini lotes e 900, que dá 43 mini lotes. Então nós executamos com 43 mini lotes. 1.2993 a entrada. Certo? Então em 1 segundo calculamos a alavancagem inteligente, ou seja, eu alavanquei 43 mini lotes, mas mantive o risco de 0.3%, ou seja, mesmo se eu perdesse, eu perderia 0.3%, estando bem mais alavancado do que 10 mil dólares, que é o meu capital inicial no Forex, certo? Tudo isso feito em 1 segundo. Então isso aí é uma técnica de gerenciamento de risco inédita no mercado e muito evoluída, tá? É uma evolução absurda do manejo de risco para day traders e scalpers. O preço foi fazendo topos de fundos ascendentes e o meu objetivo a partir da minha entrada é sair quando acontecer a divergência da Profit Line preço na wall line superior, que é a linha branca, que é a zona de reversão de movimento. É onde o preço vai bater e tende a voltar tudo. E é onde a gente deve sair se acontecer a divergência na Profit Line. Então nesse topo não aconteceu divergência, mas nesse topo aqui aconteceu uma divergência da Profit Line, onde a gente tem topos ascendentes no preço e topos descendentes na Profit Line. Está na zona de reversão de movimento, que é a wall line superior, e aconteceu o padrão de candlesticks que indicaram realmente uma possibilidade de reversão de movimento ou consolidação, que é onde a gente deve sair. Então a gente tem esse maruboso aqui, onde nós temos essa sombra grande, que indica a indefinição. Temos esse candle cujo corpo está dentro do maruboso, que indica um arame de topo, mas dentro do arame de topo, que também é um padrão de candlestick que indica reversão de movimento do preço, nós temos um quase enforcado, um candlestick quase enforcado, que indica também indefinição do mercado. Então nós temos uma sobreposição de candlestick dentro de um candlestick que indica queda. Então a gente saiu exatamente aqui dentro desse enforcado, a Profit Line confirmou o sinal. Então a gente saiu fora da operação com 1%, 0,3% de lucro. Nosso lucro acumulado agora no Forex está 0,57%. Então veja, pessoal, o seguinte, né, a gente não, ao longo do mês a gente ficou andando de lado na lucratividade, certo? E agora a gente está com 0,57% de lucro. Esse mês está difícil realmente no Forex pra gente, só que ainda tem tempo. Temos mais dias aí ao longo do mês e a gente pode conseguir 2, 3 ou até muito mais por cento. E o principal, pessoal, a gente teve vários dias a gente não operou. Por quê? Porque o Congestion Profit indicou que não era para operar. A gente saiu aqui, certo? Agora, pessoal, quando o nosso indicador falha, diferentemente da grande maioria das outras escolas, a gente fala. Eu tinha dito, tá,
que no mini índice, né, poderia estopar aqui. No caso não estopou, fez novo topo. Então a gente já teria ganhado aí 300 pontos, certo? Então o Congestion Prophecy falhou, que é o método que indica consolidação e sinais falsos. 80% do tempo de acerto ele tem. Só que 20% ele falha. Esses 20% então está sendo demonstrado agora, ele falhou. Mas de qualquer maneira eu não teria entrado nessa operação, por quê? Em relação a um ponto acima da máxima e um ponto abaixo da mínima desse candlestick, desse martelo, que seria a entrada operacional pela técnica Reversion Prophecy no mini índice, ultrapassou o meu manejo de risco. E para um capital de R$12.500, que a gente opera com um contrato e no máximo 2 contratos alavancando, quando dá para alavancar, não dá para entrar aqui, por quê? Porque simplesmente temos um risco aí de 250 pontos. Isso está acima do nosso manejo de risco. Nosso manejo de risco é até 120 pontos por operação no máximo. E quando dá 50 a 60 pontos, a gente alavanca para 2x, 2 contratos. Certo? De acordo com o nosso manejo de risco para o mini índice. Então, de qualquer maneira, eu não entraria. Mas eu estou dizendo que, revelando, o Congestion Prophecy falhou. Mas mesmo assim, eu fui disciplinado e não teria entrado na operação. Porque 80% do tempo ele acerta. Mas não é um método milagroso. Certo? Então é importante mostrar isso para vocês, que não existe milagre na bolsa. O que existe tudo aqui é probabilidade. Bom, pessoal, agora são 13h58, então olha só. Pelo Congestion Prophecy, né, a gente tinha traçado que aconteceria uma consolidação aqui, quase estopou. Então realmente foi uma zona perigosa, certo? E o principal, a gente tinha um risco aqui de 300 pontos, 250 pontos, pessoal. Um risco muito grande. Deu uma lucratividade de 900 pontos. Agora deu uma divergência aqui na Prophecy Line. Provavelmente vai corrigir até a Price Trend Line. Certo? Só que não dava para entrar na operação exatamente porque o risco estava gigante. Certo? E muita gente vai falar, o risco estava grande, mas você ganhou. Acontece que na maioria das vezes a gente toma stop. A maioria das vezes vai consolidar e dar sinais falsos indicado pelo Congestion Prophecy. Quando é indicado pelo Congestion Prophecy, nós não entramos. Quando o risco é grande, a gente também não entra. E mesmo das vezes quando as condições técnicas são favoráveis, mesmo assim a maioria das vezes a gente perde. Mas nós perdemos pouquinho. E poucas vezes, graças à nossa técnica de eliminação de prejuízos pelo Congestion Prophecy e do manejo de risco, que é muito poderoso, que nós usamos. Então, aqui eu ganhei 900 pontos. Mas a maioria das vezes eu perderia muitos pontos, 300, 400 pontos para cada risco. E se eu tivesse no passado feito operações como essa, esse lucro de 900 pontos seria insuficiente para eu recuperar, certo? Então eu estava fora do manejo de risco, não entramos. E também o Congestion Prophecy indicou possibilidade de consolidação antes de acontecer e quase estopou realmente. Ou seja, o indicador Congestion Prophecy quase acertou, mas ele não faz milagres também. Bom, pessoal, agora nós temos aí, né, comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Os traders fracassados ou perdedores, eles acreditam que o mercado está contra eles. De fato, pessoal, o mercado ele não está contra ninguém. O mercado ele tem um padrão, um comportamento, tem estatísticas que envolvem o mercado quando a gente trabalha com indicadores e padrões técnicos e padrões do preço. Tudo que eu faço no mercado financeiro é baseado em estatística. Tem uma ciência a favor da minha estratégia, mas também tem muito probabilidade, muito estatística. Certo? Então, eu trabalho fundamentado nestas estatísticas. Se eu tomo stop, se o mercado está ruim, é porque naquele período o mercado estava ruim. Certo? E estatisticamente eu tenho um sistema, um trade system, uma estratégia para tratar daquele período ruim, onde eu vou conseguir sobreviver, eu vou conseguir ter prejuízos muito pequenos e talvez lucro, mas pouco lucro. E é o que geralmente acontece com a nossa estratégia. Então, o mercado nunca está contra você. O mercado ele tem um padrão. E para a estratégia que você opera, você tem que ter fundamentos estatísticos para você operar e ser disciplinado. Porque o mercado ele tem um padrão, simplesmente. O mercado ele nem... a crença de que o mercado está contra ele é uma crença errada. Isso vai fazer você errar, vai fazer você cometer erros, vai fazer você emocionalmente ficar problemático. E você vai errar, vai ter prejuízos, vai consequentemente falir.
por causa dessa crença errônea. Então o mercado não está contra ninguém. O mercado, ele tem um padrão, ele faz o que ele quiser, ele vai para onde ele quer. E nós temos que ter nosso sistema de proteção, que é os stops, é o nosso gerenciamento de risco. É uma estratégia como o Congestion Profits para você evitar sinais falsos do mercado, evitar consolidações do mercado, para você não entrar nessas zonas como eu faço, ok? E dessa forma, e também quando você acertar, maximizar lucros. Conseguir ter uma lucratividade altíssima através de técnicas de maximização de lucros. Dessa forma você consegue sobreviver do mercado financeiro. Então o mercado nunca está contra ninguém, mas essa crença ilusória de muitos traders faz eles simplesmente se destruírem e destruírem seu capital também. Bom, pessoal, sobre o conteúdo do Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado, talvez vocês ainda não saibam que talvez vocês ainda não tenham conhecimento de que você ganha grátis o único software do mundo de gerenciamento de risco veloz, especial para day traders, scalpers e swing traders também. E você tem 1 ano de licença gratuitamente quando você compra o Kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado. Em 1 segundo você calcula o risco exatamente, considerando todas as taxas e emolumentos, com precisão em 1 segundo. É o único software aí do Brasil que trabalha com gerenciamento de risco veloz. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até mais.